Bom, eu não sei você, mas hoje, para mim, encerra-se o capítulo Jorge Sampaoli de volta ao Santos. E eu acho que se encerra com muita clareza a respeito das reais intenções desse cara de voltar a ser técnico do Santos. E aqui eu não estou nem fazendo o discurso de quem fala que ele teria que vir a qualquer preço, porque o Santos fez bem para ele, por nada disso. Não, não, não. Eu estou só me baseando nas informações que a gente recebe dos principais veículos, dos principais setoristas, influencers e tudo mais, em cima das pedidas que ele fez ao longo dessa negociação. Mas antes de qualquer coisa, é importante citar que o Santos só levou um novo não do Sampaoli, seja ele justo, injusto, correto ou incorreto, porque a diretoria do Santos é incapaz de se colocar numa situação favorável dentro de uma negociação. Esse é o ponto principal da história. O Santos só negocia com a corda no pescoço com o Sampaoli porque é incapaz de antecipar cenários. E isso tem que ser colocado também como ponto de ponderação. Agora, dentro do que foi apurado a respeito da negativa do Sampaoli, tem aí uns pontos que realmente dão um certo alívio. Porque o cara fala que queria trazer o Matheus Jesus, queria um cara X lá do Sevilha e não abria a mão do cara, valores absurdos, uma série de exigências, uma lista enorme de reforços que depois foi ponderada e foi diminuída. É, Acho até que tem um pouco de verdade que ele tentou, a equipe pelo menos tentou ajudá-lo a buscar que o Santos buscasse esse reforço, mas eu acho que chegou um ponto da negociação que não havia motivo mais para o Santos continuar na mesa. E aí acho que a diretoria acerta e fala: para mim deu, mas que isso eu não consigo avançar. Obrigado por nada, estou saindo fora. Além do fato de me incomodar muito a questão dele falar que não aceitaria vir por qualquer pelo elenco atual, eu acho que tem alguns parênteses aí nessa história que a gente precisa falar. O primeiro deles é esse a respeito dos gastos em que o Santos não teria condições de manter. Acho que isso aí já era claro, né? E ok, ele pode fazer a pedida que ele quiser, o Santos tem direito ou não de conseguir ou não trazer esse reforço para ele. Lembrando que o reforço que que traria para ele não garante que ele iria usar esse recurso na totalidade, tá? Porque é também histórico o caso do Uribe, que porque queria, trouxeram, jogou um jogo, não jogou mais. E virou um problema para o clube depois. Nada impediria que isso acontecesse pela segunda vez. Além disso, a questão que envolvia ali uma dúvida muito grande era a respeito da autonomia que ele teria dentro do CT. Fecha CT para um, abre CT para outro, só um pedaço da comissão técnica ficaria. Eu acho que tudo levava a crer que assim existia realmente um plano na cabeça do São Paulo para assumir o Santos nesse momento. As exigências colocavam um certo grau de segurança na tomada de decisão dele, evidente, mas em momento nenhum ele deixou claro que ele queria topar o risco. Em momento nenhum ele quis abrir mão de alguma convicção para topar estar no Santos nesse momento que o Santos, segundo, né, de acordo com a torcida, e eu me incluo nela, gostaria de tê-lo à frente do time para ter dias melhores. Essa falta de vontade do São Paulo, que não é de hoje, não é dessa negociação. O São Paulo sempre colocava a trava na negociação com o Santos em cima da incapacidade do clube de entregar para ele material humano para ele poder trabalhar. Ele está em baixa, ele está fora do mercado. Eu gostei de uma expressão que eu li que é o Santos disputava a contratação dele com o sofá do Sampaoli. E o sofá do Sampaoli ganhou. O que abre também uma aba para dizer que talvez ele tenha usado o Santos para se colocar na mídia outra vez. Eu vi o Noronha falando isso, eu acho que faz sentido realmente que ele tenha usado o Santos de alguma maneira para ser para se recolocar no holofote. E aí ver o que acontece a partir de agora, janela aberta na Europa e tudo mais, momento que os times estão ali se moldando, né, para o começo da temporada. Que é um negócio que ele gosta de pegar projeto assim, no começo da temporada.
Além do ponto dele ter essas travas de negociação, algumas convicções no trabalho dele a gente teria que engolir de uma maneira meio seca. Por exemplo, a base. Ele chegar numa primeira avaliação e falar que Souza e Bom Tempo não estão prontos, eu até relevo, porque de fato são jogadores muito jovens que não estão prontos. O que é muito diferente da informação que chega agora, dizendo que os dois, mais o Robinho Júnior e mais os meninos da base, Luca Meirelles ali, o Sherman, que não é usado nem agora, imagina depois, também não seriam utilizados. Ou seja, ele escantearia a base. Eu acho que esse não só é um erro de fala, né, um erro da narrativa dele, como um erro de estratégia mesmo. Quem pode entregar algo diferente do que esses bois cansados que o Santos tem dentro do elenco é a base. Eu ainda acho que o Santos deveria, nesse novo momento, jogar a base como protagonista. Porque, assim, a situação que a gente tem agora, de momento, é de viés de rebaixamento. Então, a gente tem que se preparar para 26 pensando no pior. E quem vai aguentar o pior no ano que vem pode ser dos meninos da base. Então, a hora que ele escanteia a base, ele já cria também um distanciamento com essa própria torcida que queria vê-lo aqui, porque a gente queria ver os moleques voando na mão dele. E a gente sabe que ele nunca usou tão bem os meninos assim. Nessa queda de braço, parece que também entrou o componente. Veja bem, eu tenho minha convicção de trabalho, eu tenho a minha comissão técnica, eu tenho os meus modos de atuar, e você não está me dando exatamente as condições favoráveis para que eu exerça um bom trabalho. E trabalho esse que não teria garantia, né? Porque você não sabe se o cara ia fazer bem ou não. Então, para mim, o ponto principal dessa negociação é que eu acho que o Sampaoli criou condições dentro das falas dele, primeiro, né? Usou muito bem a entrada que ele tinha com certos influencers. Eu acho que assim, ele utilizou mesmo, e aí eu não estou falando por um mau caratismo dos dois, mas eu acho que o Sampaoli utilizou dessa proximidade com a Gabriela Brino e com o Lucas Mussetti para tentar potencializar as mensagens de pressão para a diretoria. Até mesmo no jeito como eles trocavam esses e-mails que eles tantos falam aí durante as lives deles, você via que tinha um quê de, pô, professor, dá uma força para nós, versus o jornalista apurando informação. Tinha um mix ali dos dois, tinha o torcedor. E ok, não é uma crítica, é só que eu acho que o São Paulo percebeu que ali poderia ter um alto-falante bom, um megafone para repercutir. No final, acabou que os dois saem aí como as duas fontes que mais chegaram próximas das apurações corretas no Santos. Para terminar, eu acho que a diretoria acerta no sentido de encerrar as negociações. Nos moldes que o São Paulo queria fazer, a coisa não tinha garantia nenhuma que ia funcionar, além da memória afetiva que a gente tem dele de 2019. Os riscos estavam todos do lado do Santos, porque a gente atenderia tudo o que ele queria e do lado dele ele não falaria nada de não abandona o barco, não é bem isso. Até pela fala dele de queria um jogador, o Santos foi lá, meio que conseguiu. Aí eu que falo, não era bem esse, era outro. Então você já tinha ali um viés de que ele via que o buraco era mais embaixo. E agora a gente tem que realmente escolher muito bem daqui para frente. Se é o Voivoda, se vai esperar mais uma rodada para pegar o Dorival, o Cuca, se vai trazer o Luxemburgo, que aí é loucura total, eu não sei. Mas o próximo movimento do Santos, ele tem que ser cirúrgico. O Santos não tem mais tempo, o Santos tem que crescer o aproveitamento dele de hoje, que é na casa dos 36%, para 44%. É quase que pontuar toda rodada, empate, ter poucas derrotas. O Santos teve 10 derrotas no primeiro turno. É muita coisa. O Santos tem que ter uma reversão muito grande. Me preocupa em termos de encerramento de negociação, porque era um cara que poderia trazer alguma esperança. O Voivoda pode ser um ótimo técnico, mas ele nunca foi testado sob essas condições. E você pode até falar para mim que em algum momento no Fortaleza ele pegou o time no rebaixamento com um turno e jogou o time na Libertadores, dentro de um ambiente que ele conhecia,
que ele soube manobrar o elenco que ele já tinha certo contato e onde ele tinha lastro com a diretoria. Tudo isso aqui ele não tem agora. Então a chance de dar errado é muito maior. A chance dele entrar todo o jogo pressionado é muito maior. A chance de dar tudo errado é muito maior. Mas, de novo, como no início do vídeo eu falei, quem se coloca nessa posição de negociação ruim é a própria diretoria do Santos. Eles sim colocaram o Santos tanto fora da negociação como o São Paulo, como fora de uma negociação realmente importante para o clube e que tire a gente dessa posição que a gente está agora. Conta para mim nos comentários o que você achou, se está decepcionado ou não com o não final do São Paulo. Estou de volta no próximo vídeo. Não esquece de dar like e de se inscrever. Um abraço, tchau.